Seja muito bem-vindo ao episódio 14 da Formação Trader, a série feita para te preparar para competir na Copa BTG Trader. Cada episódio é um passo a mais para você dominar conceitos práticos e operar como um verdadeiro trader. Hoje nós vamos falar sobre um dos pilares da análise gráfica, candlesticks e price action, e o melhor, de uma forma simples e direta para você enxergar o mercado com mais clareza. O candlestick é a representação visual do preço em um determinado período do tempo. Cada vela conta uma história. Onde o preço abriu, onde o preço fechou e quais foram os extremos daquele movimento naquele período. Já o price action é a leitura do mercado a partir dessa movimentação dos preços, sem precisar de dezenas de indicadores. É uma arte de interpretar o gráfico de uma forma mais limpa e objetiva. Por exemplo, se um candlestick fecha perto da máxima do período, isso indica que a gente tem um aumento de pressão compradora. Se ele fecha perto da mínima, mostra que a gente tem um indício de pressão vendedora. Quando temos sombras longas, isso significa que o mercado tentou ir para o lado, mas foi rejeitado e voltou. Eu vou mostrar isso aqui na tela para vocês poderem entender um pouquinho melhor como funciona a construção de um candlestick e como que a gente consegue interpretar ele. Vamos lá, pessoal. Então, como que é o candlestick, né? Geralmente o candlestick você vai ver um retângulo, que é o que a gente chama do corpo do candle, e você vai ver uma linha que a gente chama de sombra do candlestick. O candlestick ele pode ser de alta ou ele pode ser de baixa, e ele mostra o que aconteceu dentro de um determinado período. Vamos pegar aqui um candlestick de alta, que ele pode ser branco ou ele pode ser verde, enfim, cada um tem a sua configuração de cor que mais gosta. Quando a gente tem um candlestick de alta, né, mostrando que o preço subiu dentro daquele período, o fundo desse retângulo vai ser o preço de abertura. O topo do retângulo vai ser o preço de fechamento. E os extremos vão ser a mínima e a máxima daquele período. Bom, quais são as principais informações que a gente consegue tirar do candle? Muita gente se engana falando que as principais informações de um candle é máxima, mínima, abertura e fechamento. Elas são informações importantes, mas o mais interessante é a gente tentar sempre avaliar qual que é o tamanho da abertura em relação ao fechamento, como que está a posição do fechamento em relação ao candlestick como um todo, e também como que está o tamanho das sombras dos candlesticks. Isso aí vai ajudar a gente a entender como que foi essa briga de compradores e vendedores dentro de um determinado período. O candlestick de baixa ele é muito semelhante ao candlestick de alta, mas ao contrário. Quando a gente tem um candlestick de baixa, o topo do retângulo vai ser o preço de abertura, o fundo do retângulo vai ser o preço de fechamento. As sombras também vão ser as máximas e mínimas do candle. Então, a sombra inferior mostra aonde que foi a mínima do candle e a sombra superior indica aonde que foi a máxima do candle. Igual eu falei com vocês, o mais importante, né? Assim, saber esses preços é importante, mas o mais importante é entender qual que é o tamanho do corpo do candle, ou seja, o quanto que os vendedores conseguiram deslocar o preço dentro daquele período e como que foram as defesas, representado ali pelo tamanho das sombras e também a posição do fechamento em relação à mínima e à máxima. A leitura de price action que a gente está falando aqui é justamente baseado nisso. E agora eu vou mostrar mais ou menos no detalhe ali para vocês. A gente consegue fazer várias interpretações a partir dos candlesticks. Tem uma série de padrões de candlesticks que eu não vou entrar neles aqui. Se você quiser entender mais sobre padrões de candlestick, a gente tem um curso Excelência do Trader, que é um curso que a gente gravou em parceria com a B3. É um curso mais aprofundado de análise técnica. Lá você vai ter o detalhamento de diversos padrões. O que eu quero trazer para vocês aqui são algumas noções gerais de candlesticks e de leitura de price action. Então, vamos lá. Bom, eu vou pegar aqui para vocês um candle de alta. O candle de alta, igual eu já expliquei, ele tem um preço de abertura num determinado nível e tem um fechamento em um patamar mais alto. Vamos lá, primeira informação, o que eu falei ali do corpo do candle. Quanto maior o corpo de um candle de alta, significa que maior foi a pressão compradora.
dentro daquele período. E a posição do fechamento do candle em relação à sua amplitude é algo também extremamente importante. Por quê? Pensa comigo. Se dentro daquele determinado período o preço conseguiu fechar próximo da sua máxima, significa que os compradores foram dominantes durante todo aquele período. Se você tem um candle que ele pode até ser grande, mas você observa que ele não fechou perto da máxima, ele tem uma longa sombra superior, significa que em algum momento do dia o preço chegou a testar esse nível, mas os vendedores reagiram e trouxeram o fechamento para um nível mais baixo. Significa que, apesar dos compradores serem dominantes nesse candle, a gente teve um determinado momento em que os vendedores atuaram forte e forçaram o fechamento abaixo da máxima. A gente pode ter uma interpretação mais ou menos parecida quando a gente está falando de um candle de alta que tem uma sombra inferior grande. Ou seja, deixa eu mostrar aqui para vocês. Imagina que a gente também tem um candle de alta, ou seja, mostrando que os compradores foram dominantes, porém esse candle ele tem uma sombra inferior grande. O que isso está dizendo aqui para a gente? Além, né, de falar que de fato os compradores eles são dominantes, mostra que em um determinado momento os vendedores tentaram empurrar o preço para baixo, né, inclusive abaixo do seu preço de abertura, mas os compradores reagiram e fizeram o preço voltar a subir, inclusive fechando ali próximo da sua máxima. Ou seja, as sombras inferiores elas acabam exercendo uma pressão de compra, enquanto as sombras superiores acabam exercendo uma pressão de venda. Quando a gente faz a leitura do price action, a gente está sempre tentando determinar essas sutilezas. É algo muito subjetivo, isso é um fato, porém, se a gente tenta trazer algumas coisas mais objetivas, isso fica mais claro, que é o que eu falei com vocês. Se vocês conseguirem comparar o tamanho do corpo dos candles, a posição e tamanho das sombras, você já consegue tirar uma leitura muito mais profunda sobre os candlesticks. O desafio de hoje é o seguinte, você vai abrir o gráfico de um ativo, de preferência aqueles ativos que fazem parte da Copa BTG Trader, né, índice, dólar, Bit, ouro, Solana e Ethereum, e você vai tentar identificar onde que teve mais força compradora, onde que teve rejeição e qual que é a história que os candlesticks estão te contando. Esse treino vai afiar o seu olhar para a simplicidade do price action e você vai conseguir ficar um pouquinho mais objetivo nessa noção de corpo de candles grandes, sombras grandes, aonde que foi o fechamento, se foi perto da máxima, perto da mínima. Bom, esse foi o episódio número 14 da Formação Trader. Agora você já sabe como que os candlesticks e o price action podem ser ferramentas poderosas e ao mesmo tempo relativamente simples. Lembre-se, tudo isso faz parte da sua preparação para competir na Copa BTG Trader. Por isso, no próximo episódio nós vamos falar sobre estratégia. Eu vou compartilhar com vocês quais são as minhas melhores estratégias que podem te ajudar a vencer a Copa. Te vejo lá, muito obrigado, até mais e tchau, tchau.